Obrigada por nos receber aqui junto deste espólio. O seu marido, Nuno Judice, nasceu na Mexilhoeira Grande. Partilhou consigo algumas das memórias de infância que tinha daqui? Quais? Sim, partilhou várias memórias comigo, sobretudo com os netos muito, e também ao longo da sua obra tem vários poemas que fazem apelo à memória e à Mexilhoeira Grande. O Largo da Igreja, as brincadeiras, quando eles conseguiam sorripiar a chave da igreja e iam tocar o sino à meia da noite e ele e os miúdos da idade dele, da altura, aqui na Mexilhoeira, assustavam a terra toda, e as grandes noites de conversas no terraço da casa onde ele nasceu, que não é esta, é outra casa lá em cima, em frente da Igreja Matriz da Mexilhoeira, as conversas noite fora com os amigos. Ele vinha aqui em todas as férias. Ele foi para Lisboa com 2 anos, 3 anos, entrou na escola lá em Lisboa, no colégio infantil, mas depois nunca deixou de vir à Mexilhoeira passar as férias em pequenino, e depois em adolescente, e depois em adulto, e depois já quando era pai e avô, foi sempre a Mexilhoeira o local de férias e o sítio onde ele voltava sempre com prazer. Ele tinha um local preferido na Mexilhoeira Grande, um local que tivesse um significado especial para ele ou para vocês? Ele gostava muito de passear no campo aqui à volta e, sobretudo, de mostrar que a Mexilhoeira não era só esta rua principal. Nós recebíamos muitos amigos aqui em casa, ao longo de toda a vida recebemos muitos amigos, e ele tinha muito gosto em mostrar o que era a Mexilhoeira e passear um pouco pelo campo. Se a gente falar de um local, o local preferido dele, eu posso dizer que era esta casa, que está na poesia dele. Ele diz que nasceu e cresceu num sítio entre livros e um espelho, e é o corredor desta casa, que, ao fundo do qual está o escritório, que já era o escritório do avô, que tinha muitos livros, e o espelho, que é o espelho do bengaleiro da entrada. E entre um livro e um espelho, entre os livros e o espelho, a escrita dele desenvolveu-se. Portanto, esta casa é de facto um marco para ele. A sua vida depois desenvolveu-se, obviamente, fora da região. Porque é que acha que ele manteve esta ligação tão forte à sua terra natal? Ele costumava dizer que tinha nascido na Mexilhoeira, estava ligado à Mexilhoeira Grande, mas que tinha 2 cidades na vida, Lisboa e Paris. E de facto, ao longo de toda a vida, nós vivemos 7 anos na Suíça, vivemos 7 anos em Paris, e eu nunca passei férias a não ser aqui nesta casa. Vir ao Algarve era o sítio de retorno, era o sítio onde se carregavam baterias. Já acabou por desvendar um pouco, mas de que forma esta terra permaneceu presente na sua obra ao longo dos anos? Os primeiros livros escritos, ainda, os poemas são escritos mais ou menos desde 67 até 71, dos que foram publicados em 72, e os primeiros livros, os poemas são menos... nesses poemas dos primeiros livros é menos evidente a presença da Mexilhoeira Grande. Mas a partir dos anos 90, a Mexilhoeira começa a ter uma presença muito forte na literatura dele. Tem um poema que é Domingo no Campo, tem 2 poemas sobre a memória de pessoas da Mexilhoeira que ele conheceu em criança, tem muitos poemas com figos, com as amendoeiras, com
não é nenhum poeta regionalista, isto é, as figueiras podem aparecer num poema misturado com outras coisas, não é muito curioso porque, e depois sobretudo o mar, ele, nesta casa, nós quando recuperámos esta casa no princípio deste século, instalámos na cobertura, já havia lá, mas já lá havia um minarete, mas não tinha acesso, e fizemos o acesso a esse minarete. E uma coisa que acontecia muito era ele ir lá acima ver o mar. O mar é uma presença constante na obra dele. O azul, a cor azul, é uma presença muito forte na obra dele, e esse azul é o azul do mar, não é o azul do céu, é o azul do mar. Como se conheceram e de que forma também a Mexilhoeira Grande, deduzo eu, passou a ocupar um lugar de destaque na sua vida? Bom, nós conhecemos-nos na faculdade, ele dava um ano à minha frente, mas nesse tempo, fim dos anos 60, princípio dos anos 70, os jovens iam para a tropa. E iam para a tropa e iam para o ultramar. E não havia vontade nenhuma de ir para o ultramar. Portanto, podiam ter adiamento da tropa se acabassem o curso, estivessem a estudar, tivessem aproveitamento e acabassem o curso até aos 25 anos. E o Nuno, com a idade com que tinha entrado para a universidade, iria acabar o curso aos 22 anos. E, portanto, o que ele fez foi, a partir dos 20 anos, começou a inscrever-se todos os anos, só em parte das cadeiras, que era para poder prolongar o curso e não ir para a tropa. Portanto, nós acabámos por terminar o curso praticamente ao mesmo tempo, em 1974, porque nos aconteceu o 25 de Abril e tudo teve passagem administrativa, e mesmo que não quiséssemos fazer as cadeiras, elas ficaram feitas. Portanto, já estávamos casados nessa altura, e a relação com a faculdade manteve-se também nos primeiros anos de casados, e os amigos eram os amigos da universidade, e as férias eram sempre aqui. Desse ano, eu conheci-o no final de 69, e em 1970 já vim aqui com os meus pais, passei aqui pela Mexilhoeira no verão para conhecer a Mexilhoeira e a casa, e depois nunca mais deixei de vir aqui. A Mexilhoeira tem uma importância, eu hoje em dia não me importava nada de viver aqui na Mexilhoeira o ano inteiro. O que acontece é que eu estive a trabalhar, estive empregada até há 2 meses, portanto, até ao final de 2025, e portanto, estando a trabalhar, isso não era possível. Agora começa a ser possível. Estes primeiros meses foram mais complicados em termos de organização da minha vida de ócio, que não é ócio nenhum, mas eu tenciono, a partir de Abril, poder passar grandes períodos aqui na Mexilhoeira. Gosto imenso da Mexilhoeira, vi a Mexilhoeira transformar-se, conheci esta rua ainda com a rua Terra Batida. Lembro-me do ano em que andaram a instalar esgotos aqui, lembro-me que quando eu comecei a vir para esta casa era com fossas ascéticas. Vi isto transformar-se para o bem e para o mal, mas vi isto transformar-se, vi nascer o Vila Lisa, vi nascer a oficina. Dizia sempre, o que faz falta na Mexilhoeira é o mercado, temos mercado. Faz falta na Mexilhoeira é uma lavandaria, temos farmácia. No fundo, vive-se muito bem aqui na Mexilhoeira, sem necessidade de sair daqui. Agora, ter o mar aqui de um lado e o campo do outro,
dá-nos uma possibilidade de evasão extraordinária. Ir apanhar laranjas. Olha, hoje fartei-me de tirar fotografias, porque já começam as amendoeiras a ter flor. Fartei-me de tirar fotografias a amendoeiras em flor porque gosto muito. Embora eu acho que o Algarve é mais bonito quando os laranjais estão cheios de laranjas do que quando as amendoeiras estão todas em flor. Eu gosto mais então ir até subir um bocadinho até Monchique ou ir pela 124 até Silves e ver o barrocal cheio de laranjas. É muito bonito, é muito bonito. Nuno Judice deixou uma vasta obra, traduzida em várias línguas. Quais eram os temas que o inspiravam? Qual a mensagem que ele queria transmitir? Bom, como eu disse, foi variando ao longo ele escreveu durante quase 60 anos, ou durante 60 anos, e portanto essa escrita sofreu modulações ao longo dos anos. A memória é um tema fortíssimo na poesia dele. O mar é também uma presença forte na poesia dele. Nos últimos, diria, 20, 25 anos, embora ele tenha sempre feito poemas de amor, nos últimos 20, 25 anos há uma prevalência maior dessa poesia. Isto em termos de poesia. E fala-se, foi muito mais conhecido, é muito mais conhecido pela sua poesia. No entanto, ele também trabalhou a prosa, e então na prosa a presença da mexilhoeira é fatal como ao destino. A mexilhoeira, a figueira, o Anjo da Tempestade, que é um romance que ele escreveu em 2005, quem conhece esta zona está a ler esse romance e olha, agora estamos no sítio da mulher morta, agora estamos na figueira, agora estamos no campo de golfe. Reconhecemos todos os espaços que envolvem a Mexilhoeira Grande. Não é o Sotavento, é esta zona em particular que marca a obra dele. Depois há muita coisa relacionada também com cafés, a casa inglesa, aí já, por exemplo, há os cafés de Faro, aqueles cafés mais antigos, mas os cafés de Lisboa também marcam, é também um tema algo presente na poesia, mas sobretudo na prosa. Ele começou a publicar num momento decisivo do panorama português, nos anos 70. Como foi viver essa época e o começo de uma carreira nesse período? Foi curioso. Ele já publicava em jornais e é convidado para publicar na coleção de poesia da Dom Quixote, nos cadernos de poesia da Dom Quixote. O primeiro livro chama-se A Noção de Poema e saiu nos cadernos da coleção Cadernos de Poesia da Dom Quixote, que era dirigido pela a editora da Senu Abcacis, mas o nome dele foi sugerido a Dom Quixote por outro poeta, o Fernando Assis Pacheco. O que é curioso é que nessa época os cadernos de poesia só tinham poetas consagrados. O Nuno é o primeiro jovem a entrar nessa coleção e passam-se alguns anos até haver outro jovem na coleção. A coleção estava muito mais virada para os poetas consagrados portugueses e estrangeiros. Portanto, a novidade é essa, e porque na altura foi considerado que ele era uma voz que ia marcar a segunda metade do século XX. E de facto aconteceu isso. Ele está traduzido, como disse, em muitas línguas. Tive a ocasião recentemente de ver, e em português
Em português, publicadas em Portugal, ele tem mais de 90 livros. E eu não sei se não chegou aos 100, mas eu estive recentemente a recensear, digo 90 títulos publicados em Portugal, fora aquilo que publicou no estrangeiro. De facto, ele marcou, teve o prémio ibero-americano de poesia, o prémio Reina Sofia. Portanto, ele marcou Portugal. Uma questão também interessante é, em 1996, antes sequer dele pensar que iria para Paris como conselheiro cultural, ele é convidado a ser, 95, ele é convidado a ser traduzido e publicado pela coleção Poésie da editora Gallimard, da editora francesa, onde ele na altura em que ele foi publicado, só havia 2 poetas vivos nessa coleção. Era um poeta espanhol e ele. Eram os 2 únicos que estavam na coleção Poésie Gallimard. Isto, quando diz ele marcou, de facto, não só marcou em Portugal, como marcou no estrangeiro. Ele tem prémios de carreira em Itália, na China, no México, em Portugal, em Espanha, isto é, na Europa, na Ásia, não tem prémios em África, embora, tem um prémio de carreira em Marrocos, em África, tem em 4 continentes, tem prémios de carreira em 4 continentes. E o prémio o Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, em 2013, vem consagrar todas as traduções da obra dele que já se tinham feito até então. Falámos desse reconhecimento agora no estrangeiro, em todos além fronteiras. Acredita que ele teve também o reconhecimento que merecia em Portugal, no nosso país? Eu acho que ele não digo que teve um desgosto, porque ele sentia-se tão bem no estrangeiro. Ele teve prémios mais importantes no estrangeiro do que em Portugal. Em Portugal teve o prémio da Associação Portuguesa de Escritores, ou teve muitos prémios dados por câmaras municipais, muitos. Tem muitos prémios em Portugal, mas os prémios mais importantes que ele recebeu foram de facto no estrangeiro. Teve uma maior projeção no estrangeiro. Por exemplo, ele nunca teve o prémio Camões, ou o prémio Pessoa, que esses prémios grandes que há em Portugal, que os grandes escritores tiveram, ele nunca teve esses prémios. Não teria desgosto, porque ele estava tão feliz com aquilo. Ele ia a Mares receber um prémio, ou a Freixo de Espada à Cinta receber um prémio, e para ele era uma felicidade imensa. Ele dava tanta importância a um prémio recebido em Faro ou em Freixo de Espada à Cinta, como um prémio recebido em Paris ou na Cidade do México. A este propósito, quais considera terem sido os momentos mais marcantes da carreira de Nuno Judice? Da carreira como escritor, eu acho que foi o prémio Reina Sofia de Poesia Ibero-Americana, foi um momento muito marcante e foi um momento muito, para nós, para a família também, marcou-nos muito. Fomos todos a Paris, mas todos, quando eu digo todos, até os meus netos que tinham 2 anos na altura, foram a Paris, fomos todos a Madrid. Os meus netos corriam nos salões do Palácio Real com um à vontade extraordinário, e para nós foi muito emocionante estarmos todos juntos, vivermos todos juntos aquele momento. Sim, acho que foi assim o momento mais marcante. Em termos da carreira, porque ele foi também um professor universitário, em termos da carreira universitária, sim, o momento em que ele fez o doutoramento foi o cumprir
de um dever que ele se tinha imposto a si próprio, que era fazer o doutoramento. Foi um momento também importante, mas eu acho que o momento mais vivido foi talvez o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Como dizia, foi professor universitário, contribuindo para a formação de novas gerações de leitores. Considera que deveria haver um maior esforço em dar um lugar de destaque à literatura hoje em dia no país? O que achava ele do estado atual da sociedade? Não, ele achava que se estava a escrever muito bem em Portugal. Onde ele se entristecia era em termos de ausência de crítica e de ensaio literário fora do meio das universidades. Portanto, nós somos de uma época em que os jornais eram muito importantes. Hoje passa-se aquilo que se passa, não é? Então, até se corre o risco dos jornais deixarem de ser distribuídos em certas regiões do país, no interior do país. Aqui à Mexilhoeira já não chega ao público, por exemplo. Já chegou, agora já não chega. O que o entristecia é não ter havido uma continuidade de publicação, de chamada de atenção para a literatura na imprensa e nos meios de comunicação social de uma forma geral. Era mais isso. Ele foi professor, há alunos dele que aparecem hoje em dia, uns a escrever, outros a cantar, há alunos dele espalhados, porque foram muitos anos na universidade, e há alunos dele espalhados pelas artes deste país. A nível de reconhecimento, acredito, ainda que possa estar errada, que para muitos jovens da Mexilhoeira Grande e do Algarve poderá haver a percepção que Nuno Judice seria uma figura distante, mais académica. Talvez motivado pelo facto de poucos jovens, na atualidade, se interessarem por estas áreas culturais, a poesia, a literatura ou pela filosofia. A postura dele era a de contrariar esta ideia e motivar os jovens para estas áreas? Não. Não, ele, como professor, quando eu conheci o Nuno Judice, ele falava ainda menos do que falava na fase final da sua vida. Era muito calado. E quando falava, era bastante hermético naquilo que dizia. O facto de ter iniciado uma carreira de professor ajudou a ganhar consistência na expressão oral. Embora ele dissesse sempre que o que conta são as palavras que ficam escritas e não as palavras que são pronunciadas. O que vale é o que eu escrevo, não aquilo que eu digo. Ele teve sempre o princípio de que as pessoas é que se deviam aproximar. Eu acho que ele era... Vou, se calhar, dizer uma heresia, mas acho que ele era um bocado egoísta nesse aspecto. Ele nunca recusou uma ida a uma escola, nunca recusou uma ida falar aos jovens, se fosse de escolas primárias, embora isso acontecesse menos vezes do que ir falar a escolas de liceus e escolas secundárias, ou mesmo nas universidades. Tanto em Portugal, como no México, como em França, ele sempre se aproximou, mas do lugar do professor a falar para. Nunca... eu acho que ele desceu poucas vezes, se é que é descer, mas que se misturou poucas vezes. Ou as pessoas se interessavam por ele, e muita gente se interessava por ele. Houve surpresas muito agradáveis, tanto em Portugal como no estrangeiro, de jovens que se aproximavam dele por causa da sua obra, por conhecerem aquilo que ele escrevia, não aquilo que ele dizia, porque ele de facto era de poucas palavras. Era um homem ligado à cultura e às artes, como surgem também as paixões pelo cinema e pela fotografia na vida dele?
Pelo cinema, quando eu o conheci, já ele estava muito ligado ao cinema, com o jovem cinema português dos anos 60 e 70. Primeira vez que eu vim a esta casa, estava aqui o João César Monteiro, o Alberto Seixas Santos, o António Pedro Vasconcelos, foram todas pessoas amigas dele e que Solveig Nordlund, Margarida Gil, todas essas pessoas passaram pela vida e pelo convívio com o Nuno. Ele era uma pessoa que, falando pouco, adorava tertúlias e ouvir falar e reunir-se nos cafés. Eu já referi há bocado os cafés eram um ponto de encontro muito importante para ele. E com o cinema começou tudo no Vavá. Ele morava na esquina da Avenida dos Estados Unidos com a Rua de Entre Campos e, portanto, o Vavá, que é na Avenida dos Estados Unidos, que era o café que acolhia sobretudo a gente do cinema, também da música, mas muito do cinema, e ele era amigo daquela gente toda. Quando eu o conheci, ele já tinha tido uma pequeníssima participação num filme do João César Monteiro, Quem Espera por Sapatos de Defunto, e já estava a colaborar no argumento de um filme do Alberto Seixas Santos e depois colaborou noutros filmes do Alberto Seixas Santos, com o Eduardo Giada também colaborou num filme do Eduardo Giada, com o cinema mais do que com a fotografia, embora a fotografia tenha também começado cedo, com um amigo de infância dele, que era o António Sena. O António vive nos Açores. A primeira fotografia, o primeiro livro dele tem uma fotografia dele tirada pelo António Sena, há várias fotografias. E ele depois começa ele próprio também a querer fotografar e nos anos da Suíça dedicou-se muito a fazer fotografias. E tem fotografias bem interessantes, embora nunca fosse um fotógrafo. Ele nunca foi um fotógrafo, mas gostava muito de fotografia, dava-se muito bem com fotógrafos, apreciava muito exposições de fotografia, comprava livros de fotografia e acontecia-lhe fotografar, e na vida dele há meia dúzia de muito boas fotografias tiradas por ele. A Manuela acompanhou o seu marido ao longo de muitos anos. E ele também me acompanhou a mim, porque a vida, vivemos na Suíça há alguns anos, não porque ele estivesse lá, era eu que estava a trabalhar na Suíça e ele é que me acompanhou a mim. Nisso fomos sempre muito iguais. Ele, quando foi preciso eu avançar para ele fazer o doutoramento, eu avancei. Quando foi preciso eu ir para a Suíça, ele avançou, porque tínhamos 3 filhos e a vida não era fácil. Sempre nos equilibramos um ao outro nos momentos. Eu acho que considero que a nossa vida foi uma vida de partilha, mas sabendo caminhar lado a lado. Uma vez uns tinham que apressar mais o passo, outras vezes era o outro que tinha que apressar mais o passo, mas foi um caminhar lado a lado durante 50 e alguns anos. Era essa a nossa pergunta, como era o Nuno, não o escritor, mas o companheiro, o pai, o amigo, como descreveria a personalidade do Nuno? O companheiro, pelo que eu acabei de dizer, está explicado, sim, foi sempre um companheiro desde os bancos da faculdade até morrer, ou fomos sempre companheiros, é isso. Não era ele que era o companheiro, éramos companheiros. O pai, nós somos pais muito cedo e primeira ficou felicíssimo e sobretudo quando nasceram 2 filhas de seguida foi para ele um êxito, não é? Porque ele gostava da família dele, só havia a mãe,
De resto, era o pai, era o avô, eram os primos, era o irmão, era tudo homens. E, portanto, na família, quando nasceram a Joana e a Filipa, foi uma festa. E, portanto, como pai, e depois o nascimento dos netos, das duas netas mais velhas, filhas das duas filhas, isso então foi épico. Vinhamos para o Algarve com elas. A preocupação dele foi sempre manter a ligação dos filhos e dos netos com esta casa, mas sobretudo com o Algarve. O Algarve está na vida de todos os nossos netos pela dedicação que o Nuno deu a ensinar os netos a gostar do Algarve. Qual a obra dele que mais gosta e porquê? Se nos puder confidenciar. O livro mais completo é a Meditação sobre Ruínas, e que é um livro que teve o Grande Prémio de Poesia da APE em 1995, e é um livro, é também o livro de qual ele mais gostava. E esgotou rapidamente, e tinha sido publicado pela Quetzal e nunca mais tinha saído, e eu, após a morte do meu marido, a editora Dom Quixote quis publicar os livros que estavam esgotados, e publicou os três últimos livros estavam todos esgotados, e fez nova edição de todos eles, e eu pedi a Dom Quixote que negociasse com a Quetzal os direitos da Meditação sobre Ruínas, para que tivéssemos também uma nova edição da Meditação. E pronto, e hoje em dia a Meditação saiu em 2025 e está no mercado outra vez, e é, para mim, talvez o livro mais conseguido em português. Embora o grande sucesso seja o Pedro Lembrando Inês, que é um livro que foi feito com os 30 poemas que davam nome às 30 mesas do casamento da minha filha Filipa. Portanto, e as pessoas que estavam os convidados diziam: isto devia estar em livro, e eu bati-me para que isso acontecesse, e o Pedro Lembrando Inês, que também não foi reeditado. Alguns desses poemas foram recuperados em edições posteriores de outros livros, mas aquele conjunto dos 30 poemas só saiu naquela altura, que foi em 2001, porque as minhas filhas casaram em 2000, e em 2001 é que saiu este livro. Para terminar, que mensagem acha que o seu legado pode deixar às novas gerações da Mexilhoeira? Eu acho que o legado pode interessar na medida em que mostra que uma pessoa nascida, na altura, a Mexilhoeira nem vila era uma aldeia, nascida numa aldeia do Algarve, pelo seu trabalho, pela sua perseverança, pelo seu gosto pela vida e pela arte, conseguiu atravessar fronteiras, é conhecido praticamente em todo o mundo. Já este ano, em mês de janeiro, a obra dele esteve exposta em Nova Iorque durante 10 dias, num sítio conceituado. Eu acho que o exemplo é assim, não é por ter nascido num pequeno local, com vontade e com gosto, pode-se chegar longe. E é isso, que seja da Mexilhoeira, seja de outro sítio qualquer, não é para a Mexilhoeira só ser uma vila que a pessoa não tem força ou não tem gosto para ir mais longe. Atravessar fronteiras, sabendo sempre regressar. É preciso saber regressar. Não esquecer que, como tudo começou,